Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 13 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre de 2025 traz como tema as bem-aventuranças, o perfil espiritual dos filhos do reino. O comentarista da revista é o pastor Misael Vieira, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 13, peculiaridades comuns aos bem-aventurados. Assim como aconteceu com Jacó, o qual passou a andar diferente após o encontro com o anjo da parte de Deus no Val do Jaboque, assim é a pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. O bem-aventurado, com certeza, também assumirá características semelhantes às do Mestre, como luz do mundo, sal da terra e a disposição para o perdão, a qual resulta dos corações dos bem-aventurados. Ser luz do mundo. Algumas funções da luz. A luz é fundamental para a ordem e para a vida. Por isto, a luz está entre as primeiras obras da criação. Com isso, Deus mostra que o nosso andar e viver devem se pautar por ela. A luz não é um meio de purificação, mas sim de revelação. Acesa, a luz revela tudo que está oculto em um ambiente escuro, assim como o que está em desordem. Todas as manchas e impurezas de um ambiente ficam expostas, revelando o que precisa ser limpo e colocado em ordem. Assim ocorre também com a nossa vida cotidiana. Somente acendendo a luz nela, proveniente de Jesus Cristo, saberemos o que precisa ser corrigido, limpo e posto em ordem, pois a luz revela a natureza e o caráter das nossas obras. Por que o mundo odeia a luz? Porque é ela que revela o lado oculto das suas obras, as quais são más e vergonhosas. Por outro lado, o justo ama a luz porque as suas obras são justas e glorificam o nome do Pai que está nos céus, chamados para difundir a luz. O crente não tem luz própria. Ele é pura analogia, semelhante à lua, cujo brilho é diretamente proporcional ao brilho do sol. O mesmo ocorre com os cristãos. Ele só terá brilho na esfera espiritual se refletir a luz de Cristo. O crente não deve, por conseguinte, receber a luz de Jesus Cristo e fechar-se em si mesmo de forma egoísta e indiferente ao clamor das pessoas pela justiça de Deus. Sua luz deve brilhar de modo a ser vista como o brilho de um farol em alto mar. O crente segue a Cristo, mas o mundo segue o crente quando este tem em si o brilho de Jesus Cristo. Por ser luz, o crente é visto de longe e por muitas pessoas. Por isso, suas obras devem ser feitas em Deus. A luz ilumina os pés e também o caminho. Entre as muitas funções da luz, analisadas exegeticamente, destacamos duas neste tópico. Primeiro é a função de iluminar os pés do andante. Nessa função, a relação estabelecida entre a luz e a palavra de Deus é bem nítida. Geralmente as pessoas que andam a pé à noite sempre têm às mãos uma lanterna para iluminarem seus pés e com isso evitar tropeços e quedas. Os pés simbolizam o nosso caminhar diário e os devidos cuidados que devemos ter enquanto andamos por este mundo. A segunda função da luz é mostrar o destino do caminho que trilhamos, pois o caminho que escolhemos para andar determina o local onde queremos chegar. Ser sal da terra. A função de conservar. Uma função do sal, bem conhecida, é de conservar alimentos, impedindo que eles apodreçam, tornem-se insuportáveis ao paladar e impróprios para o consumo. Esse mineral está presente em praticamente todos os alimentos e na própria terra, o que ajuda a conservá-la fisicamente falando. Assim, Jesus compara os bem-aventurados com o sal, alertando-os sobre a importância de terem a palavra de Deus em si como conservantes das suas natureza e caráter. Sem a presença dos justos, a igreja na terra, ela já teria se decomposto há muito tempo.
a função de temperar. Outra função do sal é temperar e dar sabor aos alimentos, tornando-os agradáveis e atraentes, tanto pelo aroma quanto pelo sabor. Aroma e sabores de alimentos lembram os restaurantes que nós elegemos para frequentar por causa da qualidade dos alimentos oferecidos. Usamos a analogia acima como referência às nossas igrejas locais e suas membresias, as quais devem primar pela qualidade da palavra pregada, dos louvores e dos relacionamentos internos e externos, a fim de tornarem atraentes para as comunidades não cristãs, exatamente pela sua temperança. O risco da perda de função. O sal perde o sabor, geralmente, por contato com o solo ou por exposição à chuva e ao sol. Se o sal perdeu o sabor, não há remédio para ele, pois não há como salgar o próprio sal. Comparado a uma congregação local, não há nada mais triste do que quando ela perde a graça na localidade e já não influencia mais ninguém por causa de escândalos. É notório que muitas igrejas locais, em nome de um pentecostalismo equivocado, querem promover movimentos de inovação dizendo que é de renovação espiritual. O pentecostalismo autêntico nunca foi marcado por possessão, êxtase e transe, mas pela manifestação genuína e lúcida do Espírito Santo. Ser perdoador. O ato de perdoar reflete o conhecimento que nós temos de Deus. Nossa disposição para perdoar, descrita no epílogo das bem-aventuranças, reflete dois fatores que nos definem como cristãos: o conhecimento e o quanto do amor de Deus temos em nós. Pois aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Somente movidos por Deus e seu amor é que somos compelidos a perdoar até mesmo nossos inimigos, quanto mais nossos irmãos que porventura nos ofendem. Jesus ensina, primeiro, buscar quem tem coisas contra nós. Segundo, reconciliarmos-nos com quem ofendemos. Terceiro, a reconciliarmos-nos antes de oferecer qualquer oferta. Nosso culto e adoração a Deus são inócuos se através de nós existe uma esteira de ofensas não reparadas. Geralmente queremos orar, ofertar, jejuar, cultuar e adorar a Deus sem nos preocupar se estamos ou não atropelando uns aos outros. O ato de perdoar reflete o conhecimento de si mesmo. A sentença socrática, nosce te spsum, conhecer-te a ti mesmo, indica o conhecer-se a si mesmo como condição para o verdadeiro conhecimento. A Bíblia vai mais além, mostrando que todos nós somos fracos e completamente insuficientes diante da justiça de Deus e que por isso precisamos ser humildes para com Ele e uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente. Os bem-aventurados sabem que é pela necessidade de serem perdoados que também precisam perdoar. Perdoar é um ato terapêutico e regenerativo. Jesus diz que os misericordiosos são bem-aventurados porque alcançarão misericórdia. Quem usa da misericórdia para perdoar tem sobre si as misericórdias do Senhor. A ciência neurológica atesta que o ódio, os ressentimentos e as mágoas se refletem diretamente nos ossos, nos nervos e na consciência, afetando assim o ente no seu todo, corpo, alma e espírito. Por outro lado, quem perdoa sente-se mais leve, livre, alegre e próspero por causa da paz com Deus e com o próximo. Ninguém poderá apresentar por si mesmo as características e a identidade de Cristo, visto que elas só podem ser transmitidas para nós pela ação regeneradora do Espírito Santo. Somente a presença do Espírito Santo em nós nos motivará a assumir a aparência de Cristo e a despertar em nós a necessidade do desalinhamento com o mundo e suas peculiaridades, e assim liberar o perdão para todos. Pois bem, pessoal,
Quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 13. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.